Olá pessoas, esse é o canal Estranho e o Extraordinário. Eu sou o Rodrigo, bem-vindos a mais um vídeo. E a história de hoje é a de H.H. Holmes e sua terrível Casa das Mortes. Vamos começar de cara, falando quem era H.H. Holmes, ou Triplo H. Eu já peguei uma intimidade, eu já chamo de Triplo H. A gente não é mano, nem nunca ia ser, mas eu pego intimidade. Sou desses, pego intimidade. Pois bem, o nome dele na verdade era Herbert Webster Mudgett. Webster lembra, né? É um nome bem famoso. Não sei se ele tem parentesco. Mas o cara escolheu como codinome, é isso mesmo, o cara teve essa expertise de escolher um codinome. E esse codinome era H.H. Holmes. Não sei exatamente porquê, não sei exatamente qual é a influência, mas o fato é que o Herman, né, Herman é um nome com H, talvez tenha alguma coisa com isso, mas ele escolheu esse codinome. Por quê? Porque o Herman tinha muitas atividades ilegais. Ele era o que você pode chamar de um cara que realmente nasceu para ter uma vida criminosa. E ele usava esse nome nessa vida criminosa dele. Ele tinha muitas atividades ilegais, tipo estelionato, né? Ele tinha muitas. Mas não é por causa dessas atividades, não são essas atividades que trouxeram a notoriedade para o Holmes. Na verdade, o Triplo H ganhou notoriedade por razões muito mais dantescas. O que acontece é que certa vez ele adquiriu uma propriedade em Chicago e lá ele montou um hotel. Através desses esquemas ilegais que ele tanto entendia e que ele tanto cultivava, ele conseguiu adquirir uma propriedade em Chicago e montou um hotel. E aí é que está. Não era qualquer hotel. Esse hotel que o Holmes montou foi o que lhe deu o conhecimento, foi o que tornou ele famoso. É com certeza a razão para qual ele está nesse vídeo e é a parte mais macabra da vida desse cara. Porque ele não era apenas um mentiroso, ele não era apenas um enganador. Holmes era um serial killer e provavelmente um dos piores que já existiu. E esse hotel era o centro das suas perversidades, das suas maldades. Vocês vão entender. Para começo de conversa, todos os quartos do hotel foram construídos de maneira a poderem ficar hermeticamente fechados. Os quartos se fechavam hermeticamente. Por quê? Porque eles eram preenchidos com gás letal. O Holmes preenchia os quartos do hotel com gás e, obviamente, os seus ocupantes morriam. Mas o requinte da criatividade macabra desse cara não acabou aí. Além dos quartos se fecharem hermeticamente, eles foram construídos com calhas, com espécies de rampas que serviam para desovar os corpos. E esses corpos eram desovados de duas maneiras diferentes. Ou eles caíam pela calha em poços de ácido clorídrico, né, onde, obviamente, então, os corpos eram derretidos, né? Os corpos acabavam derretendo, ou essas calhas, essas rampas davam direto em fornalhas, aonde os corpos eram queimados. E aí vocês podem estar se perguntando, eu pelo menos me perguntei quando comecei a ler a história do cara, bom, mas e como ele podia fazer isso num hotel
era ele sozinho nesse hotel, ele dava conta de tudo? Não. O Holmes era um cara muito inteligente, muito esperto, como na verdade muitos serial killers o são. O que ele fazia? Ele tinha a inteligência de contratar funcionários e demiti-los após 2 semanas. Porque com isso, além de que não dava tempo dos caras descobrirem o que estava acontecendo, ele não precisava pagá-los. Os caras trabalhavam 2 semanas e ele os demitia e ele acabava não pagando nada, não tendo nenhum vínculo trabalhista para pagar. Eu acho que se fosse no Brasil isso aí não ia dar certo não, né? Mas lá funcionou. E o Holmes teve, essa parte eu vou confessar para vocês que eu não sei se foi uma ideia, tipo, ele pensou isso ou se foi uma sorte, né, do destino, mas o Holmes construiu o seu hotel justamente quando estava acontecendo a Feira Mundial de Chicago de 1893. O hotel dele, como eu já disse, ficava em Chicago. A Feira Mundial atraiu gente do país todo e até do mundo. Resultado, os hotéis ficaram cheios. Que hotel recebeu muitas visitas? O Hotel do Holmes. A Casa da Morte do Holmes. E foi onde ele fez, com certeza, muitas vítimas. O que acontece é que em 1895, alguns dos esquemas ilegais, fraudulentos do Holmes acabaram sendo descobertos e o cara foi preso. A prisão, obviamente, levou a polícia a ir até o hotel e checar o hotel. Quando eles chegaram lá, eles encontraram muitos corpos desmembrados, muitos pedaços de corpos, né? Que o ácido não derreteu, que a fornalha não queimou totalmente, e esses corpos estavam lá no hotel. Foi quando eles descobriram a sanha assassina do terrível H.H. Holmes. A polícia conseguiu, na verdade, comprovar apenas 27 mortes. 27 mortes foram comprovadas, né? Eu falei apenas, como se matar 27 pessoas fosse pouco também, né? Vocês me perdoem, é uma expressão que eu usei sem pensar. O cara com certeza matou 27 pessoas. Mas uma das coisas mais dantescas, mais terríveis acerca do Holmes é que, baseado nos dados de pessoas dadas como desaparecidas naquele período e naquela região, a polícia desconfiou e tinha quase que certeza que ele devia ter sido responsável pelo assassinato de pelo menos 230 pessoas. Ela não pôde comprovar. Não é difícil de entender porque não puderam comprovar. Primeiro, porque é um número muito grande. Segundo, porque, como eu disse, o cara destruía os corpos na fornalha, destruía os corpos com ácido. E esse processo some com as evidências, né? Obviamente. Então, não se pôde comprovar com certeza, mas há evidências fortes, havia, né? Evidências fortes que sugeriam que realmente ele deveria ter feito 230 vítimas. Aí vocês imaginam o que é a mente de um sujeito que é tão voltada para uma vida criminosa que até a parte mais normal da vida dele era fraudulenta, era enganar pessoas, era roubar. E ele se deu ao trabalho, se deu ao requinte de montar um hotel apenas para atrair pessoas e poder matá-las. O Holmes, obviamente, foi julgado por essas 27 mortes, as quais eles tiveram certeza, puderam provar que ele matou, e ele foi enforcado em 7 de maio de 1896. Veja que, até porque isso se deu, né, em outra época do século, né, passado, nos anos de 1800,
Veja que não houve demora, né? Em 1895 se descobriu a coisa toda, em 1896 o cara já foi sentenciado à morte e foi enforcado. Hoje em dia, os assassinos, os condenados à morte passam às vezes 20 anos no corredor da morte. Na época os caras eram mais sangue nos olhos, né? Tipo, já era. Holmes então foi enforcado, permanece ainda como uma certa dúvida seu número total de mortes. Pode até ser maior do que esse, gente, como pode ser menor. E ele é, sem dúvida, uma das mentes mais macabras, mais estranhas e mais perturbadoras que já caminharam por esse nosso pequeno planetinha. A história é essa, eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, por favor, aquele like, compartilhar, me ajuda muito. Se não é inscrito, chegou agora, se inscreve aí, é sempre bom ter gente nova. Façam comentários, eu gosto de ver o que vocês pensam. Tem um cachorro latindo aí, eu vou deixar ele latindo. Um abraço a todos, fui!